A semana começou com a vitória do Flamengo na Libertadores da América e, em meio às comemorações, uma cena chamou a atenção. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se ajoelhou em frente ao craque do time e trouxe à tona a velha relação entre futebol e a política brasileira. O termo direito começa com o professor de grandes proporções. Não é de hoje que o futebol é usado como palanque político no Brasil. Um exemplo muito marcante foi na Copa de 1970, quando a seleção brasileira faturou o tricampeonato e a ditadura surfou na onda da vitória para reverter aquele momento em propaganda do regime. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Os anos se passaram, mas as coisas não mudaram muito não. E um exemplo disso foi o ato do governador do Rio de Janeiro no último domingo. Vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor todos esses acontecimentos. 7 meses antes do craque do camisa 9 rubro-negro rejeitar a homenagem de Wilson Witzel, o presidente Jair Bolsonaro já dava indícios de como o Flamengo poderia ser utilizado como instrumento político nas mãos da direita brasileira. Em abril deste ano, quando o Flamengo conquistou a Taça Rio, Bolsonaro presenteou a estudante Yasmin Alves com uma camisa do time. Yasmin ficou conhecida por se recusar a cumprimentar o presidente da República quando ele visitou a sua escola. Já em junho, 3 dias após o vazamento das mensagens do The Intercept Brasil sobre a Operação Lava Jato, Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram juntos à partida entre o Flamengo e o CSA pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os dois vestiam a camisa do Flamengo, ainda que um seja palmeirense e o outro torcedor do Atlético Paranaense. Em outubro, na China, Jair Bolsonaro deu a Xi Jinping, presidente do país, uma jaqueta do Flamengo e ainda disse que era o melhor time do Brasil. E não para por aí não, viu? A simpatia de Bolsonaro pelo Clube da Gávea chegou ao seu limite no último domingo, quando o time retornava do Peru, onde aconteceu a final da Copa Libertadores. Ele pediu que a Força Aérea Brasileira interceptasse o avião em que estavam os jogadores e a comissão técnica para que eles fossem parabenizados pelo título. Bolsonaro, inclusive, disse que avaliaria a possibilidade de ir ao Catar, no Oriente Médio, para prestigiar o time, o Flamengo, no Mundial de Clubes do ano que vem. E não é apenas o presidente da República que tem aparecido nos jogos do Flamengo não, viu? E como a gente já disse anteriormente, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também tem se esforçado para atrelar a sua imagem à da maior torcida de futebol do país. Inclusive, quando assumiu seu cargo, estreou a sua agenda recebendo o candidato à presidência do Flamengo, Rodolfo Landim, para discutir a concessão do Maracanã. E pouco tempo depois, o governador foi assistir a um jogo do time pelo Campeonato Carioca. Ele fez questão de entrar no gramado vestindo uma camisa do Flamengo e de tirar fotos, selfies com os jogadores, com a torcida, enfim, aquela cena toda. E essa cena, na verdade, foi além das arquibancadas. O governador se reuniu com as torcidas organizadas do Flamengo para dizer que o time teria a gestão provisória do Maracanã. E diante dos rumores de que o técnico Jorge Jesus estivesse preocupado com a violência no estado, Witzel fez questão de dizer ao mister que ele teria toda a paz necessária para fazer melhor pelo time carioca. E ainda que o governador tenha passado uma saia justa com Gabigol, ele ganhou uma medalha comemorativa, uma camisa número 20 e tirou selfie com o artilheiro. E aí me conta, qual é a sua opinião sobre esse envolvimento entre políticos e o esporte mais querido do Brasil? E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever no nosso canal e, claro, acompanhar as nossas outras notícias diárias aqui no site da Catraca Livre ou nas nossas outras redes sociais.